Bom, nós já vimos então que após a morte segue-se o juízo, né? Quem morre com Cristo vai para um lugar, um paraíso, né? Um lugar de descanso. Quando Jesus perdoou aquele ladrão que estava ao lado dele na cruz, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nós vemos aí que Jesus deixou uma parábola, a parábola do rico e do Lázaro, né? Embora o homem rico tivesse todo o dinheiro do mundo, né? Tivesse tudo que ele queria, né? Tivesse de tudo, ele não tinha a presença de Deus. E após a morte, foi para um lugar de tormento. Já o mendigo, ele não tinha nada, né? Mas ele tinha o essencial, o que nós precisamos ter, que é o Senhor Jesus, que é a presença de Deus conosco. Então nós vemos aí que um foi para um lado, né, bom, um lado o paraíso, e o outro foi para lugar de tormento. E também vimos que não pode mais, depois que foi, não adianta mais querer acender vela, né, querer passar a alma daquele lugar para o outro, não dá mais, né? Nós vimos então que não existe purgatório. Nós vimos que Jesus não é mentiroso, que parábola não é mentira, e sim um retrato de algo que acontece realmente. E agora nós vamos entrar nas 70 semanas de Daniel. Eu fiz aqui um gráfico. Acredito que não dê para ver, né? Não dê para enxergar aí. Mas nós vamos estar abrindo lá em Daniel para que nós possamos ler o texto. Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruínas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então nós vemos aí a revelação que Daniel teve, né, do tempo que viria, né, e diz aqui que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ou seja, lá em Neemias, que Neemias foi reedificar, né? Até o Messias, dali até o Messias, o príncipe, aqui a gente vê príncipe com letra maiúscula, porque se refere a Jesus. O outro príncipe que está falando ali no final, do povo que há de vir, e o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe que há de vir que está falando mais à frente, com letra minúscula, é o anticristo. Então, até o Messias, da reedificação de Jerusalém até o Messias, o príncipe, Jesus, 7 semanas. Né? Então, 7 semanas já passaram. A revelação de Daniel foi 70 semanas para se cumprir. Só que essas semanas, né, não são semanas naturais, né, igual a semana da gente, não. O tempo de Deus não é o nosso. Então, é preciso ter aí uma interpretação, é preciso ter aí, né, que o Espírito Santo esclareça para nós possamos entender. Muitas vezes fala sobre semanas de anos, né? E diz aqui, então 7 semanas se passaram, né? E 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, da ordem de restauração até o nascimento
de Jesus, né, 7 semanas se passaram, e aí vem mais 62 semanas que ele falou aqui. Edificação da igreja, quando Jesus edificou a sua igreja através dos apóstolos, né, nesse tempo. Então passaram mais 62 semanas. E depois das 62, diz aqui no versículo 26, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas assolações. Então, passaram-se mais 62 semanas e, em seguida, a morte de Cristo, né, que diz que o Messias será tirado. O seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra. Então, nós vemos aí muitas guerras acontecendo lá para aqueles lados lá de Jerusalém, né, Oriente Médio. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará o sacrifício. Isso aqui é o que ele vai fazer após o arrebatamento da igreja, né? O que acontece? Ele vai vir, vai firmar uma aliança de paz durante 3 anos e meio. E depois ele vai botar as garrinhas dele de fora. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque ele vai se sentar no templo, terceiro templo. Sobre a asa da abominação virá o assolador. Isso até a consumação. Está determinado, o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que está determinado que será derramado sobre ele são os juízos da ira de Deus, né? Que será derramado sobre o governo do anticristo e sobre a terra, né? Então, vamos lá. Então, nós vemos que 62 semanas e 7 semanas que se passaram, 62 mais 7, 69. Então, está faltando aí uma semana. E é nessa semana que está o mistério, porque essa semana que falta já é a semana do anticristo. Então, houve aí um intervalo misterioso entre as 69 semanas e mais essa uma que falta para inteirar os 70, que foi da visão de Daniel, que era para selar a profecia. Então, nós entendemos que essa pausa misteriosa é o que nós chamamos, né, que a Bíblia fala, inclusive, sobre os tempos abreviados. É a era da igreja. E vai acontecer o arrebatamento nessa era. Após o arrebatamento, a semana segue e vem o anticristo. Amém? Por que a Bíblia fala que os tempos seriam abreviados? Para que ninguém se perca, né? Porque Jesus quer salvar muitas pessoas. Na verdade, ele quer salvar todos, né? E ele é misericordioso e longânimo, não querendo que alguns se percam. Então, ele está dando tempo, está dando chance. É por isso, amém? Mas esse período, ele também tem um tempo determinado lá no céu. E esse período, ele vai ter fim, porque a profecia bíblica ela precisa se cumprir. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os 7 selos de Apocalipse. O que vai ser derramado sobre o governo do anticristo e sobre as nações. Fica na paz.